Sexto membro, aquele personagem que começa como Goku, mas termina como Yantia. Porém, nem todos são assim. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a lista dos 5 membros especiais mais fortes mostrados até agora. Vamos começar com o Ranger mais forte de Ninja Storm, filho de um sensei ninja e de uma samurai. Ken ocupa o cargo de um dos personagens mais inteligentes e um dos 6 membros mais fortes de toda a franquia. Antes mesmo de ser um Ranger, Ken realizou feitos incríveis como construir morfadores, armas, Zords, power-ups para os Zords e muito mais. Força. Logo em sua forma desmorfada, ele já demonstrava grande superioridade em relação a outros Rangers, tendo quebrado uma rocha maciça apenas com as mãos. Pode parecer pouco, mas vale lembrar que nenhum dos outros Rangers conseguiu fazer o mesmo. Ainda desmorfado, ele conseguiu aguentar uma luta de espadas contra seu tio, o vilão da temporada. Mesmo que ele tenha perdido, é injusto dizer que foi uma derrota, já que Lothar estava jogando sujo. Morfado, ele conseguia se igualar ou até ser superior em força ao Blake, Ranger azul marinho da temporada. Mas em seu modo Super Samurai, não tem pra ninguém. Ele fica imbatível. Em relação aos outros Rangers, me arrisco a dizer que só o Shane com seu Battleizer pode vencê-lo. Velocidade. Ken já é muito ágil e rápido por ser um ninja, mas morfado ele fica absurdo. Para piorar, mais pra frente ele mostra que estava sendo limitado pelos pesos que carrega em seu peito, bem similar ao Rock Lee de Naruto. No modo Super Samurai, sem seu peso, a velocidade dele é uma das maiores de todos os Power Rangers. Resistência. Resistiu à picada paralisante do monstro do dia e logo depois o humilhou como se não fosse nada. Habilidades e versatilidade. Um dos fatores que mais representa o Ken é a sua enorme inteligência. No entanto, não é só a inteligência que ganha uma batalha. Mas quem diz que ele é só isso? Ken é um mestre em espadachim, carregando habilidades de ninjas e samurais. E caso seu adversário voe ou esteja a longas distâncias, ele pode energizar a sua espada e soltar grandes cortes de energia. Cameron ainda possui uma transformação secundária, o Solar Ranger Verde, onde teoricamente ele fica muito mais forte. Você pode até tentar me dizer que ele mereceu uma posição mais acima na lista. No entanto, em toda a saga Beyond the Grid, ele teve menos de uma página com movimentos de luta, ou seja, quase nenhum feito. Tanto na temporada quanto nos quadrinhos ele não recebeu muito destaque, mas mesmo assim, na minha opinião, ele merece esse lugar na lista. Trent. Um dos 6 membros mais aclamados pelo fandom, famoso pelo clássico meme, o Trent Sola. Trent surgiu como um personagem como qualquer outro. Mesmo seu pai sendo rico, ele sempre se demonstrou um garoto muito esforçado e gentil. Mas quando se transformava, aí a coisa mudava. Logo em sua primeira aparição, morfado como Ranger maligno, ele surrou os Rangers principais, conseguindo derrotar os 3 de uma vez com poucos golpes. Quando Connor o questionou perguntando o que ele queria, ele simplesmente respondeu que queria vencê-los, ou seja, o cara fazia aquilo por puro prazer e diversão, simplesmente porque era mau. Força. Ainda como Ranger maligno, Trent conseguiu bater muito no Connor. Vale mencionar que ele estava jogando sujo, mas eu acredito que mesmo numa luta honesta, ele não perderia. Connor só não saiu de lá quebrado porque milagrosamente ele desbloqueou seu power-up. Um pouco mais pra frente, quando já estava do lado do bem, ele foi mais forte que o Tommy Ranger preto, que estavam apanhando para os Zeutrax. E essa não foi a única vez que o Zeutrax apanhou não. Trent bateu nele mais de uma vez, e apesar de suas forças serem equivalentes, o Ranger foi superior. Mas apesar de tudo isso, um dos seus feitos de força mais incrível foi derrotar sua versão maligna, que estava usando o modo Super Dino. É bom mencionar que ele estava enfraquecido, mas ainda assim conta com uma vitória por Trent. Resistência. Trent morfado é extremamente resistente, tendo resistido aos golpes finais do Mesogog, que estava completamente upado. Além disso, ele conseguiu resistir a uma rajada de energia do Connor no modo Super Dino, trocou os socos com os Zeutrax enquanto estava desmorfado e muito mais. Habilidades e versatilidade. Esse homem com uma espada na mão se torna a habilidade em pessoa. Em conjunto com sua super velocidade, ele é capaz de criar ataques destruidores, se tornando um problema para muitos adversários. Sem utilizar a velocidade, ele ainda pode disparar grandes rajadas de energia e criar múltiplas flechas lasers para atingir seus alvos a longa distância. Como bônus, nos primeiros episódios ele ainda era capaz de sugar a energia Dino dos Rangers. E mesmo se você conseguir tirar sua espada, no modo Super Dino, ele se torna a própria espada com suas escamas super cortantes. Trent é um Ranger com muitos feitos concretos e por esse motivo ele merece o 4º lugar. Eric. Praticante de artes marciais e boina vermelha dos Guardiões de Prata, Eric surge como um grande rival para Wesley.
Com muita persistência e dedicação, Eric conseguiu pegar o Morfador Quantum para si, se tornando assim o sexto membro da Força do Tempo. Logo em sua primeira batalha morfado, ele foi capaz de vencer o mutante do dia com extrema facilidade e velocidade. Vale lembrar que esse não era um mutante fraco, toda a equipe da Força do Tempo estava tendo uma dificuldade tremenda para lutar contra ele. Me arrisco a dizer que se o Eric não tivesse chegado, eles teriam perdido. Mas vamos citar seus atributos. Força. Um pouco mais pra frente, no episódio 15, morfado, Eric conseguiu se igualar e superar o Wes em um combate corpo a corpo. Mesmo que tenha sido rápido, ele começa a mostrar sua força muito cedo. No episódio 19, Eric desafiou 4 Rangers estando sozinho, além de ter dito que não tinha medo algum, e logo depois ainda surrou o Wes gratuitamente. Mesmo que Minions não conte tanto, vale mencionar que ele conseguiu derrotar 2 a 3 dezenas de Minions sozinho em um único episódio. Na questão de velocidade, agilidade ou resistência, ele não é lá o que mais se destaca. No entanto, no episódio 28, ele tentou peitar o Hanzik sozinho no mano a mano. Ele foi corajoso, mas perdeu em poucos segundos e acabou se desmorfando. Tendo isso em mente, outros cestos poderiam ocupar um lugar nessa lista. Porém, o grande diferencial do Eric está no Battleizer. Sendo o único sexto membro a possuir um Battleizer, ele demonstrou que merecia sim todo esse poder. No chão, ele pode não ser muito veloz, mas quando ativa seu modo de voo, ele se torna provavelmente um dos personagens mais rápidos de toda a franquia, conseguindo cruzar uma boa parte da cidade em segundos. Seu maior feito de força em toda a temporada foi ter cortado um mutante gigante sem usar seu Megazord. E por mais que não seja justo falar dos Zords, é bom lembrar que o Ranger Quantum é um dos poucos que pode controlar seus Zords sem estar dentro dele. Vamos falar agora do primeiro sexto Ranger da franquia, Tommy Oliver. Muito amado como personagem, mas um pouco odiado por seu ator. Eu vou considerar aqui o Tommy das séries, contando com o Morfador Mestre, mas só com suas versões de sexto para não apelar muito. Eu sei que ele tem muitos feitos nos quadrinhos, mas se eu for falar todos no vídeo, ele ficaria enorme. Juntamente com Billy, Tommy foi o personagem com mais número de episódios dentro da franquia. Fazendo sua estreia em Mighty Morph, Tommy solou a equipe 2 vezes logo no início. Nem mesmo Jason, o mais forte entre eles, foi capaz de bater de frente com o então Ranger Verde. Força. Como Ranger Verde, Tommy já era extremamente forte, conseguindo ser superior a toda a equipe e vários monstros do dia. Mas como Ranger Branco, Tommy fica extremamente superior. Apesar de não ter muitos feitos concretos durante a série, Tommy como branco humilhou Goldar diversas vezes. E mesmo que Goldar tenha se tornado um alívio cômico com o tempo, ele não era nem um pouco fraco, já que ele sempre derrotava a equipe inteira sozinho. Velocidade. Em velocidade em terra ou numa corrida, o personagem não se destaca muito. Em Power Rangers isso não é muito comum mesmo. Mas vale citar que no episódio 17 de Mighty Morph, ele pulou do chão até a cabine do Megazord em alguns segundos, tendo pulado mais ou menos uma altura de 50 metros. E olha, isso é muito rápido. Resistência. Tommy é um dos personagens mais completos da franquia. Ele é forte, rápido e extremamente defensivo. Apesar de quase nunca usar, o que eu acho uma burrice, Tommy conta com o escudo do dragão, podendo se proteger de ataques físicos ou disparos de arma, usando um tipo de campo de energia. Habilidades. Em seus vários anos de experiência como Ranger, o personagem possui muitas habilidades, mas posso citar algumas como disparo de energia, energizar sua espada, controlar o Zord a longa distância e ainda pode contar com o auxílio da Saba em combate. Em primeiro lugar, nós temos o pior personagem de toda a franquia na minha opinião. Apesar de eu não gostar nem um pouco do Orion, era impossível dar o primeiro lugar para outra pessoa. Tá, você pode até tentar me dizer que o Tommy ainda tem mais experiência em combate e ainda conta com Zell Vermelho, Turbo Vermelho e o Ranger Preto de Dino Thunder. Mas cara, imagina todos os Rangers que eu falei anteriormente. O Orion com seu morfador pode ser qualquer um deles. Ele tem a velocidade do Trent, a força do Eric, a agilidade do Ken, um poder destrutivo enorme e até mesmo a defesa que eu disse antes do Tommy. Se uma coisa só não for o suficiente, ele ainda pode fundir 2 Rangers diferentes como quando ele fundiu os sextos Rangers de RPM. Eu não consigo imaginar qualquer Ranger do Tommy vencendo um cara como o Orion. Mesmo com tantas habilidades, ele não se limita apenas a isso. Se o Eric conta com Battleizer, Orion é um dos poucos a contar com Power Up, e bota poder nisso. Fundindo todas as chaves que ele tem, o Ranger prateado fica extremamente forte, rápido e poderoso, tendo acesso a um ataque final que pega uma parcela dos poderes de todos os sextos Rangers. Eu já vi algumas pessoas dizendo que ele pega o poder de todos ao mesmo tempo, mas eu não acredito que isso seja verdade.
Isso deixaria o personagem extremamente roubado, podendo superar personagens como Mech Battleizer ou até mesmo o próprio Lord Drakkon, que roubou vários morfadores para conseguir mais poder e ficou praticamente o Ranger mais poderoso de todos. Essa foi a lista, se você gostou já deixa o seu like, até o próximo vídeo, tchau!